Hoje nós vamos comentar a respeito dessa interessante fotografia de um OVNI discoide tirada no Guarujá. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu estou aqui no Guarujá, vim participar de um churrasco com meu pai aqui na casa dos meus pais, né? Tá meu filho também aí gravando, né, Arthur? E aí a gente vai falar a respeito de um caso que aconteceu aqui no Guarujá. E daqui a pouco a gente vai lá no local onde foram tomadas essas fotografias. Essa fotografia aqui, ela foi batida no dia 30 de março de 1986 e foi batida por quem? Por mim. Eu mesmo tirei essas fotografias na época e inclusive foi durante um churrasco. A minha tia, a Edna Maria, ela chegou a observar esse objeto, comunicou ali os nossos parentes que estavam no churrasco, a gente estava em número de 7 pessoas, e aí eu peguei uma câmera Kodak Instamatic, aquelas antigas, né? E que tem um filme inclusive quadrado, né? Sai a foto quadrada, e aí a gente bateu a fotografia desse objeto voador não identificado de formato discoide. Mas eu queria contar detalhes aí dessa experiência para você, mas antes eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, tá? Te lembro que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo e de vez em quando a gente solta até um vídeo extra aí para que vocês acompanhem as nossas palestras, as nossas participações também na TV. Então nos ajude aí, se inscreva e depois deixe os seus comentários. Antes, porém, de eu te contar detalhes desse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o cinegrafista aqui nos acompanhar, a gente vai até o local, vou mostrar a casa, porque eu não morava nessa casa aqui, morava numa outra casa que fica na rua de trás aqui. E aí a gente vai dar uma chegadinha no local aonde foram tomadas essas fotografias e depois eu vou contar para você todos os detalhes desse caso, inclusive sobre as análises que foram feitas na fotografia. Vamos comigo até lá? Então, o local foi aqui, só que está totalmente desconfigurado. A gente morava numa casa aqui, era uma edícula, e o churrasco foi ali dentro da casa, e nem tem mais, que eles estão fazendo uma outra construção aqui, mas é nessa rua. E aí o que aconteceu? O objeto, ele apareceu do lado de lá, que foi quando eu te bati a fotografia, e depois ele saiu rapidamente e foi para aquela direção ali, ó. Mais ou menos aqui nessa direção, ele ficou em cima onde tinha um outro objeto em forma de charuto, tinha umas nuvens, ele começou a entrar nas nuvens e aquele outro foi e entrou os dois nas nuvens. Então assim, ele saiu da posição de cá e foi para aquela posição ali, né? Então foi isso aqui, né, que a gente viu. A gente vai ver agora as imagens, eu vou contar mais detalhes do caso para você. Então pessoal, depois que eu tirei essa primeira fotografia, né, que eu estou colocando na tela aí para vocês, o que aconteceu? Apareceu um segundo objeto. Na verdade, quantas fotografias eu bati? Eu bati 6 fotografias. Em 3 fotografias, o objeto discoide, esse daqui, ele aparece. E em 3 fotografias, talvez pela capacidade da câmera, ou seja, que não tinha um alcance, não tinha um zoom, nada disso, talvez a gente não conseguiu assim, na hora que bateu a foto, apareceu o que a gente estava vendo. E o que a gente viu lá? Inicialmente, a minha tia Edna, ela viu esse objeto, chamou a atenção de todos, nós começamos a observar o objeto fazendo algumas evoluções, ele refletia a luz solar também, e aí eu resolvi pegar a câmera. Quando eu peguei a câmera, bati a primeira chapa, que aparece aqui a caixa d'água, né? Então o objeto já estava ali em cima, depois ele se afastou mais um pouquinho, eu bati uma segunda fotografia e aí esse objeto começou a ir em direção ao centro do Guarujá, onde tinha um outro objeto
comprido como se fosse um charuto e que já estava sendo encoberto por umas nuvens que tinha. E esse objeto foi rapidamente naquela direção e aí os dois acabaram desaparecendo. Eu ainda bati algumas fotografias, mas não saiu nada impresso na fotografia. A foto melhor mesmo que tem é essa da caixa d'água, né, que ficava atrás lá da casa. E aí o que nós fizemos? Depois de posse dessas fotografias, nós encaminhamos elas, juntamente com os negativos, para o pesquisador e engenheiro Claudeir Covo. Ele recebeu esse material, fez as análises e chegou à conclusão de que se tratava de um OVNI autêntico, pois não havia nenhuma trucagem. Além do mais, existia ali 7 testemunhas, né, que comprovam que algo inusitado tinha sido avistado. E posteriormente a Base Aérea de Santos entrou em contato comigo, o Major Sindorf, e nós fornecemos cópias, bem como um relato desse caso para a Base Aérea de Santos. Isso aí a gente não sabe qual a destinação que foi dada. Nós encaminhamos também essas fotografias, cópias delas, posteriormente para o CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Naquela época chamava-se NUCONDABRA. Inclusive nós mandamos todo o material por meio de uma carta registrada e com AR, ou seja, nós temos essa comprovação de que a carta chegou nos órgãos militares. E o que nos causa muita frustração é que anos depois eu solicitei para a Força Aérea Brasileira, via SIC, via Sistema de Informação ao Cidadão, né, que é aquela lei que propicia que a gente peça essas informações para a Força Aérea Brasileira, mas o que aconteceu? Eles simplesmente falaram que isso não existia, embora eu tenha uma documentação, inclusive com o nome da pessoa que recepcionou esse material lá. Então sim, está lá essas fotografias, assim como várias outras que não foram liberadas ao público pela Força Aérea, infelizmente. Eles liberaram só o que eles queriam. E esse caso está lá, né, que é o caso que aconteceu no Guarujá, à tarde, foi numa tarde do dia 30 de março de 86, e com múltiplas testemunhas. As análises que foram feitas pelo Claudeir Covo nos negativos e nas fotografias deram como autêntica, só que o que aconteceu? Hoje eu tenho esses negativos, hoje eu não tenho esses negativos, porque eu acabei fazendo várias cópias desse material e a gente fazia num laboratório aqui do Guarujá que ficava ali na Praia da Pitangueiras. Hoje nem existe mais esse laboratório lá. E o que aconteceu? Numa das ocasiões em que eu levei os negativos para eles fazerem as fotografias, o que aconteceu? Quando eu recebi as cópias, veio um negativo totalmente diverso do que eu tinha entregue. Ou seja, juntamente com as minhas fotografias, veio um negativo de uma outra pessoa, com imagens ali de pessoas que não tinha nada a ver com as minhas fotografias. Apesar de eu ter reclamado lá nessa fotótica, na época era fotótica, eles falaram que não podiam fazer nada, que deve ter tido alguma troca, que eles iam tentar descobrir para quem que foi isso, né, para quem que foi os negativos indevidamente, mas até os dias atuais eu não consegui recuperar os negativos dessa fotografia autêntica de um disco voador que foi tomada aqui na cidade do Guarujá. Infelizmente, eu não tenho os negativos dessas fotografias para mostrar hoje para vocês, mas eles passaram por uma análise técnica e chegaram à conclusão de que se tratava de um disco voador. E a região aqui ela é bem propícia também para avistamentos de OVNIs. Volta e meia a gente recebe algum relato de moradores aqui da região que veem objetos voadores não identificados tanto de dia quanto de noite. E a Força Aérea Brasileira, aqui a Base Aérea de Santos, tem muitos registros lá em seus arquivos, né? Pena que eles não divulgam isso, mas nós já tivemos oportunidade também de ver esses registros durante uma apresentação que nós fizemos, uma palestra interna em 96 dentro da Base Aérea de Santos, e lá alguns militares nos mostraram documentos, boletins de ocorrência, livros
de registro de ocorrências que tinham algumas ocorrências de OVNIs que ocorreram inclusive dentro de instalações militares. Então, se você gostou desse programa, deixe o seu joinha aí, deixe os seus comentários e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior.